Como planejar a sua semana como um profissional de alta performance para alcançar os seus resultados? Bom, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma aula para a gente falar um pouco sobre esse assunto que eu gosto tanto. Gente, olha, eu me debrucei sobre produtividade, alta performance, gestão do tempo nos últimos 15 anos. Por quê? Porque sim, isso era um problema para mim. Era algo que eu ficava me perguntando, poxa, como aquele profissional consegue fazer tantas coisas num dia, apenas em 24 horas? E eu não consigo. Por que que eu procrastino tanto? Porque eu encho minha agenda de tarefas e de compromissos e eu não consigo fazer nem 20% do que eu pretendia fazer. Então, isso foi me incomodando e eu comecei a estudar sobre isso. E se você está aqui, seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai te ajudar. Porque isso aqui, eu gosto de trazer como, olha, já vai trazer uma mudança nos seus resultados. Eu sempre gosto de falar isso, eu sempre gosto de trazer, porque o que a gente precisa agora é algo que você coloque em prática e que você tenha resultado. É o que vai fazer com que você melhore cada vez mais, e isso tem a ver com performance. Bom, meu nome é Cristiano Brandão, é uma satisfação ter vocês aqui, dando início à nossa aula. Então, bom, vamos falar de como você planejar a sua semana como profissional de alta performance. Eu sou sócio, fundador e diretor executivo hoje do Instituto Além do Conhecimento e tenho a satisfação de poder já ter ajudado centenas de profissionais e centenas de empresas para que elas conseguissem potencializar os seus resultados e melhorassem a sua performance. E como a gente pode começar e definir isso? Primeiro, eu quero que você pegue papel e caneta, porque lembre, a cabeça é muito boa para a gente ter ideias, mas é péssima para a gente guardar ideias. Então, a gente já precisa pegar papel e caneta para que a gente comece a anotar. Um detalhe importante antes da gente começar, eu quero já alinhar aqui com vocês. Vocês vão ver que algumas vezes eu vou estar olhando aqui para baixo. Por que eu vou estar olhando para baixo? Porque quem está com a gente no Zoom, acompanhando a aula, vai estar interagindo aqui. E se você está assistindo essa aula depois e não está aqui no Zoom com a gente, eu não vou conseguir interagir com você, eu não vou conseguir tirar as suas perguntas. Então, para quem está aqui no Zoom, sejam todos muito bem-vindos. Eles também estão me visualizando aqui, né? O pessoal está falando para mim, não, é só olhar para frente que eles estão te vendo normal. Mas quando eu estiver olhando para baixo aqui, é por conta dos comentários. Então, boa noite a todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite, é isso aí. Vai colocando aí de onde vocês estão falando também, tá? Isso é bacana para a gente saber, todo mundo da nossa comunidade. Como é que eu faço para participar da comunidade, Cristiano? Simples. Tem um link aqui embaixo que a gente vai deixar, é só você clicar, você vai entrar na comunidade, a comunidade fica fechada, ninguém pode falar, ninguém pode postar nada, apenas nós, administradores, eu, Sabrina e os nossos parceiros, que vão compartilhar com você toda semana dicas, insights, tarefas, desafios, para que você consiga evoluir, para que você consiga ir além. Esse é o nosso objetivo. Então, já alinhei com vocês, toda vez que eu estiver olhando aqui para baixo, eu vou estar olhando para o Zoom. Olha, tem gente de tudo que é lugar, hein? Portugal, Salvador, São Paulo, Rio. Que bacana, top! Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. Gente, então vamos lá. Vamos começar falando de performance. Primeira coisa que a gente precisa entender e primeira coisa que a gente precisa alinhar é o conceito de performance. Eu tive a oportunidade, como falei para vocês aqui na minha apresentação, de me debruçar sobre esse assunto. E eu tenho o meu conceito de performance. E para você, o que seria performance? Porque para a maioria das pessoas, performance é bater meta, entregar resultado, trabalhar enquanto eles dormem. Gente, isso está ultrapassado. Isso não existe mais. Por muito tempo, sim, alguns líderes, algumas empresas, algumas filosofias traziam, alguns textos traziam isso. O que você faz enquanto eles dormem? Né? Trabalhe 14, 16, 20 horas por dia. E não, isso não está errado. Mas você precisa entender que se você fizer isso por muito tempo, você vai acabar adoecendo e você não vai conseguir desempenhar uma boa performance daquilo que você está se propondo a fazer. Então, hoje, para mim, o conceito de alta performance é fazer mais do que a média. O que a média está fazendo? Eu preciso fazer mais do que a média. Com constância. Eu não posso fazer isso um dia na semana e passar o restante da semana sem produzir como eu produzi mais do que a média.
a longo prazo. Porque o jogo da performance é a longo prazo. O jogo da performance não é a curto prazo. Curto prazo é motivação. Curto prazo é quando eu estou motivado e ali eu consigo ficar um dia estudando. Mas não é sobre ficar um dia estudando. É sobre você criar o hábito do estudo, o hábito da leitura, o hábito de você falar em público, o hábito de você fazer prospecção, fazer vendas. Tudo isso é um jogo a longo prazo. Você começa fazendo para que você vá melhorando cada vez mais. Isso é fato. Não tem como você já começar desempenhando o seu potencial máximo. Você vai dar o seu melhor, sim, claro. Mas ao longo do tempo, quanto mais você for fazendo, melhor você vai ficando. Claro, quando a primeira vez que eu comecei a dar aula, minha aula não era desse jeito, eu não falava dessa forma. Gente, vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu sempre fui uma criança tímida. Eu sempre fui um adolescente tímido. Sim, eu era brincalhão com os meus amigos, da minha turma. Naquele meu ambiente, eu falava, eu brincava, mas hum, acho que um pouco reservado, sempre fui um pouco reservado. E quando eu comecei a ministrar aulas, eu não sabia. Eu estava morrendo de medo na minha primeira aula. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um treinamento, que eu fui dar um treinamento, eu passei a semana toda repetindo tudo o que eu ia falar. Palavra por palavra, vírgula por vírgula. E aqui já fica uma dica para vocês. Entendam isso, porque isso vai fazer total diferença. Eu acredito que algumas pessoas, sim. Por muito tempo eu falei que eu não acreditava que as pessoas nascessem com o dom. Ah, não, porque ele tem um dom da palavra. Cris, você sabe dar aula? Não, eu desenvolvi essa habilidade, essa competência. Algumas pessoas, sim. Você vê que a criança ela já tem aquela desenvoltura, aquela coisa para falar, mas isso, na verdade, ao invés de ter sido podado, sabe aquela criança que, menino, não fala com o estranho, cala a boca, menino, você fala demais, ah, quanta pergunta você faz? Tudo isso vai fazendo com que a criança pare de falar, pare de fazer perguntas, pare de ser tão comunicadora. E aí, quando a gente chega na fase juvenil e na fase adulta, a gente não sabe por que a gente não consegue se expressar. E tem, sim, aquelas pessoas que vão potencializando, que vão melhorando isso e se tornam exímias pessoas com desenvoltura para falar em público, para ministrar aulas. Só que, entenda, você pode potencializar qualquer habilidade, qualquer competência a qualquer momento. Hoje, se você está aqui, se você já se dispôs para ficar aqui assistindo uma aula, para entender como você melhorar a sua performance semanal e como você conseguir realizar o seu planejamento, você já tem muitos passos na frente de quem nem começou o vídeo, ou de quem começou e já parou, e quem já pulou esse vídeo. Então, parabéns, porque é assim que a gente precisa fazer. Todo dia eu assisto uma aula, até hoje, todo dia, eu me arrisco a dizer aqui para vocês que todos os dias eu assisto um podcast ou uma aula sobre os temas que eu sou um especialista, sobre produtividade, sobre alta performance, sobre empreendedorismo, sobre espiritualidade, que é algo que eu estou me aprofundando muito, para que a gente consiga pegar todos os princípios milenares. Existem princípios milenares que estão escritos na Bíblia e que, quando você olha e você coloca dentro de um planejamento empresarial, está ali. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a entender que existe uma ligação. Mas isso é um papo para um outro assunto, para uma outra aula. Mas primeira coisa, entenderam? Conceito de alta performance para mim, fazer mais do que a média, desempenhando o seu papel máximo, porque você sempre tem que dar o seu melhor, com constância a longo prazo. E aí eu já te faço a primeira pergunta. Será que você desempenha o seu papel máximo? Quando você olha para as pessoas que fazem a mesma coisa que você consegue se destacar? E vem uma pergunta logo na sequência, porque quando eu vou nas empresas fazer treinamentos, que é a nossa especialidade aqui no Instituto Além do Conhecimento, quando eu chego nas empresas para fazer algum treinamento e que eu faço essa pergunta, algumas pessoas falam, ah, Cristiano, depois, no feedback individual, ah, Cristiano, eu acho que eu performo, eu acho que o meu trabalho, que o trabalho que eu desempenho é melhor do que os dos colegas, eu não estou falando mal dos colegas, eu estou falando do meu trabalho. E eu respondo para elas, perfeito, top. Dentro desse ambiente você performa. E dentro do mercado?
dentro do que os concorrentes da empresa que você trabalha, o que eles estão entregando, como eles estão performando. Você consegue fazer mais do que essa média? Porque é aí que a gente vai entender um jogo completamente diferente. Então, a gente precisa entender isso. E, para isso, eu separei alguns fundamentos muito importantes para que a gente consiga ter uma semana mais produtiva, uma semana de profissionais que atuam em alta performance. E a primeira coisa que a gente precisa, deixa eu passar o slide aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer e ter é... Opa, vou mudar aqui o slide. A primeira coisa que a gente precisa ter quando falamos em alta performance é clareza. Você tem clareza das suas tarefas? Você tem clareza do que você faz? Você sabe o que precisa ser feito? Pronto, vamos lá. A gente precisa falar sobre isso. Ó, o pessoal está aqui no chat falando, Cris, então, vamos lá. Eu vou sempre repetir a pergunta deles, porque quem estiver assistindo depois não consegue, lógico que a sala do Zoom não está aberta aqui para vocês, então vocês não vão conseguir ver. Então, a pergunta foi o seguinte, Cris, e como ter clareza? Me sinto perdida. Bacana. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa entender? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a alta performance, ou qualquer resultado que a gente queira alcançar, a gente vai precisar mapear tudo que a gente quer realizar. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer essa semana? Quais são as minhas prioridades? Isso vai envolver que horas eu vou executar essa tarefa? É assim que eu começo a ter clareza do que eu preciso fazer. Assim eu começo a ter clareza de qual tarefa eu vou dar mais atenção. Então, comece mapeando isso. As pessoas, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, as pessoas colocam assim, eu vou me matriculei na academia, vou começar a fazer atividade física. Eu vou para a academia todos os dias depois do trabalho. Será que depois do trabalho é o melhor horário para você ir na academia? Sabe por quê? Porque você já passou o dia todo trabalhando, se deslocando, se for de transporte público, ou se for no seu veículo, mas no trânsito, e você já está cansado. Naquele momento, o seu cérebro ele vai querer te sabotar. Ele vai querer que você vá para casa, você vai ouvir aquela vozinha na sua mente que é você mesmo. Assim, ó, poxa, você merece. Vai para casa hoje, você começa amanhã. Hoje foi um dia foi puxado. Não, você merece agora sentar no sofá, pegar um bom chocolate, assistir um jogo que vai estar passando, e amanhã você começa. E esse amanhã nunca começa. Quantas pessoas já se matricularam no plano anual para poder se comprometer, foram, sei lá, os 3 primeiros dias e nunca mais foram, ou nem apareceram na academia. E eu estou dando um exemplo da academia, mas eu podia dar qualquer exemplo para alimentação, para investimentos, para prospecção de clientes. Você precisa entender qual o melhor horário você vai fazer aquela atividade que você está se propondo e que você agendou. Eu vou ligar para os meus clientes de manhã cedo. Será que é o melhor horário para você falar com seus clientes? Será que os seus clientes vão te atender nesse horário? Olha, eu vou compartilhar com vocês aqui uma realidade daqui do nosso instituto. A nossa equipe de vendas, e vocês já devem ter recebido ligação, WhatsApp deles, a nossa equipe de vendas sabe que o nosso cliente às vezes responde, a maioria das vezes, responde depois das 18 horas. Porque ele não está mais trabalhando, dependendo da pessoa, ele não está mais na escola, não foi mais pegar na faculdade, não foi pegar os filhos na escola. 18, 19 horas é um bom horário para ele responder. É um horário que normalmente a gente tem resposta no nosso WhatsApp. Nossa equipe, nosso time manda mensagem para a pessoa não respondeu. Aí quando dá 19h30, 20 horas, ela responde o WhatsApp. Por quê? Porque ela está em casa. Então, qual é o melhor horário para você se comunicar com o seu cliente? Ou, se você sabe que o seu cliente só responde depois das 18, você já perguntou para ele se ele se incomoda de você mandar recado para ele esse horário?
Então, é assim que você vai conseguir ter clareza do que você precisa fazer. Cris, e qual é o melhor horário, então, para ir para a academia? Olha, aí é um ponto, a gente vai entrar em uma outra discussão, mas o melhor horário para você ir na academia é o melhor horário que você ainda está disposto e que você sabe que isso não vai ser um sabotador para você. De manhã cedo, mas eu saio muito cedo de casa para o trabalho, Cris. Meio-dia, ou se for na sequência do trabalho, para você não se sabotar, a gente entrou aqui nesse exemplo de academia, tá? Mas eu sempre gosto de falar o seguinte, leva a sua roupa para o trabalho, não vai do trabalho para casa, para de casa ir para a academia. E quando você chegar em casa, que você olhar o teu sofá, você não vai mais sair. Então, já leva a sua roupa. Outra coisa, se você ficou com preguiça ou se você ficou cansado de ir para a academia naquele dia, coloca a roupa, vai para a academia e lá na academia você decide. Se você chegar na academia e lá você decidir que hoje você não vai treinar porque está com dor, porque está cansado ou porque tem alguma coisa para resolver, aí é mais difícil do seu subconsciente te sabotar, porque você já está lá. Então, é mais fácil de você executar logo as atividades que tem para fazer, ou eu vou fazer 10 minutinhos aqui de corrida, 15 minutos de bicicleta, ou eu vou fazer um treino mais rápido hoje, porque eu preciso voltar para casa mais rápido, mas você já está lá. Se você não faz isso, você se sabota. E esse é um outro ponto. Primeiro, você tem que ter clareza. Vamos lá. Primeiro ponto. Clareza do que você precisa fazer essa semana. O que eu preciso fazer essa semana? Eu preciso vender mais. Eu preciso aumentar o meu número de vendas. Isso, a gente vai falar daqui a pouco de uma ferramenta, isso não é clareza, tá? Mas eu preciso aumentar o meu número de vendas. Ok, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ligar para mais pessoas. Que horas eu vou ligar para esses clientes? Que horas eu vou fazer prospecção? Quantas vezes eu vou ligar para os clientes? Quantos WhatsApps eu vou mandar? Quantos e-mails eu vou mandar? Quantas pessoas eu vou conseguir falar fazendo network? Quantas reuniões eu preciso ter? Então, você precisa ter essa clareza de todas as suas tarefas e mapear elas. Ok, a gente falou isso. Depois, quais são as tarefas que são prioridade? Gente, todo momento no nosso trabalho, e até se você estiver trabalhando em home office, vão aparecer dezenas, centenas de tarefas para tentar te atrapalhar, principalmente notificações, redes sociais, grupos de WhatsApp. Então, é por isso que a gente tem que estar muito atento, mas eu tenho que saber quais são as minhas prioridades, porque senão eu começo a fazer uma atividade que nem é tão relevante e eu estou perdendo tempo, porque eu deveria estar fazendo uma atividade que vai me trazer muito mais retorno. Então, a gente precisa ter essa clareza também. E, por último, não menos importante, ter a clareza do que pode me sabotar. O que pode sabotar você de fazer essas tarefas que você definiu para essa semana? O celular pode te sabotar? Coloca ele longe quando você colocou dentro da sua agenda que você vai fazer aquelas tarefas. O seu sofá, a comida, o contato com o cliente, a dificuldade de ter contato com o cliente, isso pode te sabotar? Tomar 2, 3, 4 nãos naquela prospecção, pode ser que você desanime. O que é que você precisa fazer para que esse sabotador seja bloqueado? Eu gosto de falar sempre que é você criar os bloqueadores dos seus sabotadores. É isso que você precisa fazer. Beleza, mapeei a minha semana. Já sei o que eu preciso fazer. E agora? Definir as prioridades, definir todas as tarefas que não podem deixar de serem realizadas. E o que é que pode me impedir? E aí eu começo a mapear isso. Entenderam esse ponto? E aí a gente vai para algo muito importante, que é o quê? Definição de metas claras. Foi o que eu falei para vocês há pouco. Não tem como você virar e falar assim, eu preciso aumentar o meu número de vendas. Eu quero emagrecer. Eu quero melhorar a minha alimentação. Vocês entendem que é muito vago você falar isso? Vocês entendem que aumentar o meu número de vendas não definiu nada? Se você não tiver uma meta clara, você vai se sabotar. Você só pode parar quando você alcançar aquele número que você estipulou. Se você falou que você ia fazer 3 vendas por dia, meu amigo, minha amiga, você precisa realizar 3 vendas por dia. Quantas prospecções você precisa fazer para que você consiga ter 3 vendas por dia? É matemática. Venda é matemática, gente.
Se eu faço 50 prospecções, sai uma venda. E eu quero ter 3 vendas, com quantas pessoas eu preciso falar no dia? 150 pessoas. Matemática fácil. Agora, se eu falo que eu quero fazer 3 vendas no dia e eu só falei com 70 pessoas, quantas vendas eu vou ter? Uma. Ai, meu dia foi péssimo hoje. Só consegui fazer uma venda. Claro que você só conseguiu fazer uma venda, você só falou com 50. O Rick Chester, que pega a visão, sabe, da água, ele conta isso na palestra dele, que quando ele começou a vender água nos semáforos, né, no sinal, dependendo da região aí, semáforo ou sinal, então quando ele começou a vender água, ele percebia que mais ou menos, depois de 30, 35 nãos que ele tomava, ele conseguia vender uma água. Então ele ficava correndo para acelerar a quantidade de nãos que ele ia tomar para poder conseguir antecipar o sim. Então ele não se abalava com o segundo, o quinto, o 10º, o 15º, o 20º. Ele estava, opa, 20, só faltam mais 10, vamos lá. Opa, aceita uma água, amigão? Não. Opa, mais uma água? Não. Mais uma água? Ah, eu quero. Bingo. Lógico que essa conta às vezes ia para 28, às vezes ia para 32, mas ele sabia que ali ele tinha uma média que ele iria acertar. Gente, se essa matemática é clara para você, o que está faltando para você aumentar o seu número de vendas? O que está faltando para você melhorar os seus resultados? Se você falar para mim que você precisa ir na academia, fazer atividade física, é muito vago. Quantos dias você se planejou para ir na academia? 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? 4 vezes na semana? E isso vai estar ligado a outra meta. Você está indo para a academia com qual objetivo? Emagrecimento? Você sabe que se você for 2 vezes na academia, você não vai ter o mesmo resultado de quem vai 5 vezes na semana. Então, se eu quero alcançar o objetivo do emagrecimento, eu não posso ir 2 vezes na semana e querer o resultado de quem vai 5 vezes na semana. Eu não posso querer o resultado de emagrecimento para quem está indo 3 vezes na semana, mas está fazendo uma alimentação saudável. Eu vou 5 vezes na semana, mas não regulei minha alimentação. Então, você tem que ter clareza e ser específico no que você precisa fazer. Eu preciso alcançar mais pessoas nas redes sociais. Quantos vídeos você está postando por dia? Quantas postagens você faz por dia? Quantos stories você conversa com o seu público? Cris, e tudo se resume a isso na rede social? Olha, tudo não se resume, não vai se resumir. Tudo não. Mas que isso é grande parte, sim. Porque se você for olhar todos os grandes players de mercado, eles fazem isso e eles têm resultado. Então, por que você está tentando reinventar a roda? Por que você está tentando fazer de outra forma? Você vê todos os dias os grandes players de mercado fazendo live, fazendo stories todo dia, e você acha que com uma postagem você vai ter os resultados que ele tem? Não. Isso é um ponto muito importante da alta performance. Porque você não precisa ficar tentando inventar as coisas. Olha para quem já fez, olha para quem está fazendo, olha para quem tem resultado. Entende aquilo, modela aquilo dentro da tua realidade e aplica dentro do que você precisa fazer. Pessoal, deixa sempre o áudio desligado, tá? Deu uma zoadinha aí, mas deixa o áudio desligado aí do Zoom, senão sai aqui pra gente. Entenderam isso? E aí, olha o que eu separei aqui para vocês. O que a gente precisa fazer? Tem uma ferramenta que se chama ferramenta Smart. O que é a ferramenta Smart? A ferramenta Smart é você definir o seu objetivo específico, mensurável. Você consegue mensurar se você está conseguindo alcançar esse objetivo ou não? Como você vai mensurar o seu progresso desse objetivo? Então, isso é muito importante. Ele é atingível? Cris, como assim atingível? Vamos lá, acabei de falar para você. Você quer perder 2 quilos, você quer eliminar 2 quilos em um mês, mas você está indo só 2 vezes na semana e não regulou a sua alimentação. Ele não é atingível. Desculpe, você pode até se dar essa desculpa, você pode estar colocando essa conversinha na sua mente e espalhando para os outros. Olha aí, ó, fui para a academia, comecei, tenho 2 meses na academia e não estou tendo resultado nenhum. Mas espera aí, você está indo quantas vezes? 2 vezes na semana.
Tá, mas sua alimentação, como é que tá? Não, só tirei o pão. Não é atingível. Ah, eu quero aumentar o meu faturamento em 30%. Ok, mas o que é que você está fazendo para aumentar em 30%? Não, eu estou falando com 50 pessoas por dia. 50 pessoas por dia é o que você já falava? Então você não vai aumentar em 30%. O que você precisa fazer para aumentar 30% do seu faturamento? Ele é atingível? Não adianta você colocar uma meta que não é atingível. Isso só vai te frustrar e fazer com que você desista. Tá? Outro ponto, relevante. Desculpa. O quanto essa meta é relevante para você. O quanto aumentar 30% do seu faturamento vai fazer uma diferença na tua empresa e para o seu negócio. O quanto eliminar 2 quilos vai ser relevante para a sua autoestima, para a sua autoconfiança e para que você seja mais produtivo. O quanto isso é relevante para você. Se você consegue mapear isso e entender isso, essa meta vai fazer muito mais sentido para você. E não só uma meta que você apenas colocou ali no papel. Por exemplo, quando na virada do ano, no Réveillon, a maioria das pessoas fazem a lista de desejos. Quantos desejos daquela lista de desejos você já esqueceu? Eu nem vou dizer que você parou de tentar, você nem lembrava mais daquele desejo que você colocou. Por quê? Porque não tem relevância aquilo para você. Foi simplesmente um desejo. Você não mapeou tudo isso e isso não se torna relevante para você. E por último, não menos importante, do SMART, né, o T, ele é temporal. Quanto tempo você precisa para alcançar essa meta? Quanto tempo você precisa para que você alcance esse objetivo? Você precisa definir isso. Ok, lembra que no início eu falei? Às vezes você vai precisar trabalhar 14, 16, 20 horas. Aí sim, não vou dizer para você que não. Você vai precisar trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, 20 horas por dia. Vai dormir pouco, vai trabalhar muito. Por quanto tempo? Por 2 meses. Ok, com 2 meses eu consigo montar e ter um capital de giro, consigo ter resultado, porque com o gás que eu dei aqui nesses 45 dias, eu consegui ter esse resultado. Você não vai conseguir fazer mais do que isso, porque seu corpo não vai aguentar. Aí você vai começar a adoecer e você não vai ter a mesma performance. Então, usar a ferramenta Smart é muito bom. Outra coisa é você aprender e colocar a matriz, que é você colocar, né, o que é urgente, o que é importante, o que é urgente, mas não é importante, e o que é importante, mas não é urgente. Quando você consegue colocar isso aqui dentro da matriz, eu não vou ler o nome matriz, vocês estão vendo aqui, ó, vou ver se eu consigo marcar ela aqui para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque é um nome mais estranho, né? Então me permitam, não vou falar ela. Outra coisa que vocês precisam colocar para ter uma semana muito mais produtiva é entender o seu potencial máximo. Cris, como assim? Qual é o seu potencial máximo? O que você faz com excelência? O que você faz e que todo mundo te elogia? O que você faz que as pessoas olham para você e faz, uau, Cris, você é muito bom nisso. E você responde assim, nossa, eu estou fazendo de forma tão natural. Nossa, isso aqui para mim é tão normal fazer. Você precisa entender qual é o seu potencial. Quais são os seus potenciais? Na verdade, é no plural, porque você não tem só um. Eu tenho certeza que tem muita coisa que você faz que eu não consigo fazer. Tem muita coisa que você performa que eu faço razoável. Mas também vai ter muita coisa que eu faço que você não vai conseguir fazer. E tem muita coisa que eu faço que você é razoável, o que você não nem pretende nem tentar. Mas você precisa ter essa clareza do que você é bom. E nós não fomos treinados para isso. Todo o tempo, toda a nossa história, na escola, na nossa criação, a gente foi treinado a olhar para o que a gente não é bom. Chega o boletim da escola com todas as notas. Você tira 9 em história, 9 em português, 9 em geografia, 9,5 em biologia, mas tirou 6,5 em matemática e tirou 6 em física. Você vai para o reforço de matemática e para o reforço de física. Entendam, eu não estou dizendo que não é para ir para o reforço, nem é para você colocar
os teus filhos para fazer o reforço. Eles precisam melhorar a nota para passar, certo? Só que preste atenção, eu estou dando foco no que eles não é bom. E na matéria que eles performam, eu nem dei atenção. Por que não colocar ele para desenvolver mais essa habilidade de leitura que ele tem? Por que não desenvolver essa habilidade de comunicação que ele tem, de escrita? Tirou 10 na redação, mas tirou 6,5 em matemática. Calma, ele precisa melhorar um pouquinho em matemática. Ele precisa melhorar um pouco mais para ele alcançar a linha média. Eu não posso exigir dele algo que não é a performance dele. Ele pode melhorar a performance, claro, ele pode ir para um 7, para um 8, para um 8,5, claro. Mas eu não posso esquecer os pontos que ele já performa para que eu consiga potencializar. Imagina se você pega uma criança que tira 9 em redação e potencializa isso nela. Olha o que ela vai conseguir alcançar. Olha como ela vai potencializar essas habilidades. Se você pega uma criança que tem o hábito da leitura, que tira boas notas em português, em literatura, só que você não dá importância para isso. Você não mostra para ela que isso é importante. E cada vez menos ela vai lendo. Cada vez mais ela vai se distanciando da leitura. E ela vai para a média. Ela desce a média em português, literatura, redação, e sobe um pouquinho a média em matemática e física. E ela entra na média. Por isso que a alta performance é fazer mais do que a média. Só que eu preciso fazer isso sempre. Eu não preciso. Se eu não sou bom em matemática e eu tiro 7 em matemática, isso não é performance. Isso não é alta performance. Alta performance é eu tirar 9 em todas as provas de matemática. Alta performance é eu tirar 9 em todas as provas de português e literatura. É isso que vai fazer com que eu tenha alta performance. Entenderam? Faz sentido para vocês? Pronto. Agora, que eu sei os meus pontos fortes, o quanto você consegue entregar no seu dia a dia? Agora que eu sei o que eu faço bom, o que eu faço com excelência, eu preciso colocar isso dentro do meu dia, porque há uma diferença muito grande. Produtividade vem da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, as indústrias elas começaram a produzir mais. Está totalmente relacionado à entrega do dia. Então, ao invés de um funcionário fazer 10 pares de sapato, numa carga horária X, no mesmo número de carga horária, porque eles não aumentaram a carga horária, tá? Eles continuaram trabalhando no mesmo horário, mas agora aquele funcionário entrega 13 pares de sapato. Saiu de 10 para 13. Produziu mais, a produtividade aumentou. Você consegue entender que ele não precisou fazer hora extra? E hoje, quando você precisa fazer hora extra, está 100% relacionado a essa questão do seu foco e do quanto você está entregando daquela tarefa. Presta atenção, você está no trabalho, você não conseguiu realizar o que você tinha planejado. Aí você vira e fala, eita, hoje eu vou ter que levar trabalho para casa, vou fazer hora extra. Aí todo mundo foi embora. Agora eu estou sozinho aqui no instituto, todo mundo, não tem ninguém. Tanto que às vezes quando vocês estão olhando para baixo é porque eu mesmo estou manuseando aqui o computador, tá? Para trocar a tela, para botar a tela para vocês, enfim. Então, até mexi aqui na hora que não era para eu mexer. Ó. Então, saiu todo mundo e eu fiquei aqui para fazer hora extra. Aí eu passo 1 hora sozinho e consigo realizar aquela tarefa que eu precisava realizar. Ou seja, será que você precisa de 1 hora a mais ou você precisa de mais foco para você continuar realizando aquela tarefa que você performa, que você faz bem, que você entrega muito mais dela? É isso que a gente precisa fazer. É isso que um líder, ele pega uma equipe e ele tem que entender isso. O líder, ele olha para a equipe dele, ele tem que entender, aquela pessoa é boa de conexão, aquela pessoa é boa de prospecção e aquela pessoa é boa de vendas. Aquela pessoa ali é boa de planilha. Aquela pessoa ali é atenta aos detalhes. Não deixa passar nada. Quando eu consigo identificar isso na minha equipe, eu coloco cada um no seu setor, para performar naquilo que eles são bons.
naquilo que eles fazem tranquilamente, mas que para mim, às vezes, seria muito mais difícil. Eu precisaria de muito mais atenção. Então é isso que a gente precisa entender, o quanto eu entrego do meu trabalho no final do dia. Eu passo o dia trabalhando. Tá, e cadê seu resultado? Por que você não consegue entregar resultado? Então você está fazendo atividades, tarefas e está focando em coisas que não te dão resultado. Ou estão tirando o seu tempo, roubando o seu tempo, enquanto você poderia estar fazendo outras tarefas e outras atividades que automaticamente vão melhorar os seus resultados. Então, isso é muito importante. Para isso, a gente precisa fazer isso aqui, ó. O nosso plano de tarefas. Gente, gestão do tempo está diretamente relacionado à gestão das suas tarefas. Quanto tempo eu levo para começar aquela tarefa e quanto tempo eu levo para finalizar aquela tarefa. Eu dei 2 exemplos aqui para vocês. Quanto tempo você leva na academia, quanto tempo você leva para fazer prospecção, quanto tempo você leva para gravar um vídeo, quanto tempo você leva para fazer uma venda, quanto tempo você leva para realizar aquela tarefa. Você precisa ter mapeado tudo isso. Clareza, já coloquei aqui na minha agenda o que eu tenho que fazer. Prioridade, eu entendo que eu não posso deixar de realizar. Identifiquei os meus sabotadores, coloquei na ferramenta Smart, identifiquei o que eu faço de melhor. Quanto tempo você leva para fazer aquilo? Porque se eu sei quanto tempo eu levo para fazer aquela atividade, eu consigo fazer uma progressão de tudo que eu posso fazer. Uma progressão aritmética para que eu entenda o meu progresso. Ok, eu consigo fazer 10 prospecções de manhã, 10 prospecções de tarde e 5 prospecções à noite. Então, eu tenho, no total, 25 prospecções por dia. Dessas 25 prospecções que eu faço por dia, eu consigo sair com uma venda durante o dia? Consigo. Eu quero aumentar. Quanto tempo eu levo numa prospecção de telefone? Eu levo mais tempo do que numa prospecção de WhatsApp. Então, por que não eu aumentar o meu número de prospecção de WhatsApp? Porque isso vai me dar um número maior no final do dia, para que eu faça uma avaliação se eu conseguir aumentar o número de vendas. Vamos lá, eu fazia 10 ligações de manhã e eu posso até mesclar isso, tá? Eu faço 5 ligações de manhã e 5 prospecções de WhatsApp de manhã. Eu faço 5 ligações de tarde, 5 prospecções de WhatsApp de tarde e de noite. Se eu percebo que eu levo mais tempo fazendo prospecção por telefone, por que não eu colocar dentro do meu planejamento? Eu faço 5 prospecções de telefone, mas eu faço 10 prospecções de WhatsApp. E eu faço de tarde também mais 10 prospecções de WhatsApp. Ou seja, eu dobrei a minha possibilidade de ter uma venda pelo WhatsApp. E assim, eu vou entendendo o meu progresso, porque eu sei agora o que eu preciso fazer. E se em algum momento eu entendi que o resultado que eu entrego no final do dia não está com o meu desejo, eu vou olhar o meu plano de tarefas. Quanto tempo eu estou levando para fazer isso? Eita, eu passei mais tempo do que o normal numa ligação. Isso vai prejudicar 2 ou 3 mensagens que eu mande. Lembrando aqui, gente, que a gente está falando de mandar mensagem, pelo amor de Deus, tá? Não é para mandar mala direta, não. E em 10 segundos você manda para 10 pessoas. Não. Você tem que mandar a mensagem, esperar a pessoa responder, e aí você responde para ele, e você começa uma conversa. Não dá para você estar aqui conversando com você, eu já mandei 50 mensagens. E aí a pessoa me responde, eu não respondi porque eu estou conversando com você, e perdi aquela pessoa ali, porque venda é emoção, venda é na hora. Se você me responde e eu demoro 30, 40 minutos para te responder, já perdi, você já começou a fazer outra coisa, perdi a sua venda. E aí eu parei a conversa que eu estava tendo. Então, ela precisa ser organizada. Precisa ter processos. Você precisa entender tudo que você vai fazer ali. Processo de vendas, processo de prospecção, processo de ir para a academia, de tempo de treino, de tudo. Tudo. Eu posso dar vários exemplos aqui para vocês. Isso vai te tornar mais produtivo e isso vai fazer com que você tenha mais performance na sua semana, que é o que a gente está falando. Como você ter mais performance como um profissional, como você ter mais performance na sua semana. Esse é o tema da nossa aula. É assim que você vai entender. Aí outro erro muito comum que as pessoas fazem por conta disso aqui. As pessoas lotam
todos os horários ali estão preenchidos. E ela tem tarefas até 11 horas da noite. Aí quando dá 11 horas da noite, ela está cansada, mas a cabeça dela está agitada. Aí ela pega o celular e ela vai dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. E aí ela vai dormir 11 horas, 11h40, meia-noite, meia-noite e 40. Só que no outro dia ela tem que estar em pé às 5 da manhã, porque está dentro do planejamento dela. Que ela tem que fazer algumas coisas para que 7h30, 8 horas, ela já esteja com isso pronto para enviar para os clientes, ou porque já foi para a academia. Só que se você não planejou aqui também a tua vida pessoal, de alimentação, de sono, de banho, de tempo com a tua família, de tempo para você, você também não vai conseguir. Eu não gosto de trazer a expressão equilíbrio. Né? Muitos aí já devem ter falado, né? Ah, é porque nós temos que ter um equilíbrio, né, Cris? Não, não existe equilíbrio, tá? O que você precisa é equalizar. Pensa numa mesa de som. Você vai equalizando. Hoje eu vou trabalhar mais, hoje eu estou dando aula até mais tarde aqui para vocês, mas amanhã eu vou passar mais tempo com meus filhos. Hoje de tarde, melhor, eu vou trazer isso, não quer dizer um dia ou outro, tá? Hoje de tarde eu fiz 3 reuniões com clientes. Acabei a terceira reunião, eu fui pegar eles para levar para cortar cabelo. Sabrina estava aqui atendendo uma cliente, eu fui buscar eles, peguei Gui, peguei Henrique, levei no barbeiro que eles cortam o cabelo, eles cortaram o cabelo, eu saí do barbeiro, voltei aqui para o instituto, Sabrina pegou eles e levou para casa, e eu fiquei para gravar aula para vocês. Ou seja, eu tive o tempo do trabalho, eu tive o tempo com eles e eu voltei para o tempo do trabalho. Eu equalizei. Não existe um equilíbrio. Porque o equilíbrio, teoricamente, seria: eu tenho que ficar no trabalho até às 18, então marca só o cabelo depois das 18, aí 18 horas eu ia levar eles para cortar cabelo, mas eu marquei a aula aqui às 20, eu não sei se eu ia conseguir chegar por conta do trânsito. Então não existe um equilíbrio, existe uma equalização. E isso é muito importante para que você consiga alcançar os seus objetivos e ter uma semana de alta performance como profissionais têm, certo? Bom, e qual é o outro ponto muito importante? Você precisa ter, quando a gente monta essa estrutura, você precisa ter clareza. A gente está falando de eu já ia falar aqui esse quarto ponto. Você precisa ter clareza da sua cultura e dos seus valores. Claro que sim. O que você está disposto a fazer? O que você não está disposto a fazer? O que faz parte do seu trabalho, da sua rotina, dos seus hábitos, e o que você não está disposto a abrir mão para realizar aquilo? Isso tem a ver com a sua cultura, isso tem a ver com os seus valores. E isso precisa estar muito, muito alinhado. Né? É por isso que algumas pessoas tentam, às vezes, alguns atalhos. Eu vou falar para vocês, não queiram ir atrás de atalhos, porque nunca vai dar certo. Sempre dá errado. Mais cedo ou mais tarde, sempre dá errado. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que existe um trabalho para ser executado, existe um plano para ser percorrido, e eu preciso alcançar as metas e alcançar os meus objetivos. Isso é muito importante, isso vai fazer total diferença. Existe uma rota para você traçar. Sim, algumas pessoas podem ir mais rápido nessa rota, podem ir eliminando os desafios de forma mais rápida, mas o que é que você está disposto a fazer para eliminar isso? O que você está disposto a fazer para ir, às vezes, mais rápido? Esses dias saiu aí nas redes sociais, porque tem um atleta de fisiculturismo, não vou falar o nome dele aqui, porque daqui a pouco vão marcar ele, enfim. Mas ele é um atleta de fisiculturismo, né? E ele foi procurado para fazer propaganda do Tigrinho. Procuraram ele, porque ele está com muita visualização, e falaram para ele: olha, a gente tem uma proposta para te fazer, para você postar nas suas redes sociais que você está jogando o jogo aqui do Tigrinho, ou era qualquer outro, não sei, e a gente vai te pagar. E ele é muito humilde, porque ele mostra a casa dele, a realidade dele, e ele é muito, muito, muito humilde. E a proposta, ele compartilhou, tá? A proposta que ele recebeu foi uma proposta de R$ 500 mil. Gente, entende? R$ 500 mil para uma pessoa humilde. Teve alguns meses antes dele receber essa proposta,
ele postou o vídeo dele comemorando com a esposa, ele chegando com a máquina de lavar, porque a esposa lavava as roupas dele no tanque, na mão. Eles não tinham máquina de lavar. Então imagine para uma pessoa que está comemorando comprar uma máquina de lavar porque não tinha em casa, receber uma proposta de R$500 mil. Mas ele fez o vídeo para trazer isso, para falar isso. Ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no meu canal, aqui para vocês que me seguem, vocês me seguem para ouvir falar de treino, para ouvir falar da minha alimentação, para ouvir falar da minha rotina, dos campeonatos que eu vou concorrer, e não para falar de jogo. Então eu recebi uma proposta para postar aqui para vocês, mas isso vai contra os meus valores, eu não acredito nisso. Eu não acho certo as pessoas que perdem dinheiro em jogos de aposta porque foram influenciadas pelas pessoas que elas admiram. Então eu estou trazendo aqui para vocês, vocês não vão ver, e se acontecer de vocês verem, não sou eu. Hackearam minha conta, enfim, ele falou mais ou menos assim. E o que é isso? São os valores dele. É isso que ele tem como base, a cultura dele para o que ele está entregando. E aí você precisa ter essa clareza. Você precisa saber o que você faz e que você valoriza. O que você está disposto e o que você não está disposto a realizar. Para isso, é muito importante que você... Compartilhar aqui essa próxima tela. A gente já está acabando, tá, gente? Finalzinho. Aguenta mais um pouquinho aí. Para isso, é muito importante que você entenda que você vai precisar priorizar as tarefas de maior impacto, as tarefas que são as suas metas mais visíveis. Aqui eu trago o exemplo do princípio de Pareto, que é você justamente entender aquelas 20% das tarefas que vão te dar 80% de resultado. E eu posso te afirmar que ter 80% das tarefas que vocês estão realizando só vão te trazer 20% de resultado. E aí você precisa entender o que dentro dos meus valores, o que eu estou disposto a fazer, dentro da cultura que eu entendo da minha empresa e da minha pessoa, o que eu estou disposto a fazer para que eu mude isso aqui, para que eu alcance uma semana incrível. Isso vai mudar a sua forma de pensar nas coisas, porque a gente já ouviu alguns ditados, né? Ah, eu não vou te dar a vara, eu vou te dar o peixe. Eu não vou te dar a vara para pescar, eu vou te dar o peixe. Desculpa, eu não vou te dar... Desculpa, gente. Eu não vou te dar o peixe, eu vou te dar a vara para que você vá e pesque. Eu ainda repeti umas 3 vezes, né? Depois a gente pode... Vou falar para quem está ao vivo, vocês estão rindo, né? Para quem está ao vivo, já foi, mas depois vou pedir para o pessoal cortar, porque eu repeti 3 vezes ainda. Eu não vou te dar o peixe, eu vou te dar a vara, para que você aprenda o que precisa ser feito para que você consiga pegar o seu peixe. É isso que você precisa entender durante a sua semana. A gente não pode ficar pensando, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso perder peso, eu preciso de mais clientes. Não. Aí você está pensando no resultado final. É o que eu preciso fazer hoje. Quais são as tarefas que vão me dar resultado hoje? Se você consegue entender isso, você para de pedir o que você está só desejando. E você começa a pedir realmente o que você precisa para aquele dia. Me dá mais foco, eu preciso de mais foco, eu preciso de mais disciplina. Eu preciso de mais clientes, eu preciso... É isso que você precisa. E não de mais dinheiro. E não de 2 quilos a menos. Você precisa encontrar a atividade física que você gosta de fazer, você precisa entender, encontrar um nutricionista que passe aquela alimentação que vai se adequar aos seus hábitos e ao seu dia a dia. É isso que vai fazer com que você tenha resultado, certo? E aí a gente vai para o nosso penúltimo ponto aqui, que é, a gente precisa agrupar as nossas tarefas. Imagina o que é. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês do que seria agrupar tarefas semelhantes, tá? Então, aqui, ainda botei aqui, amanhã você vai dedicar tarefas mais analíticas, porque para tarde você vai fazer mais reuniões. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Se os meus clientes, se os clientes aqui do Instituto, eles costumam responder mais depois das 18 horas, eu vou deixar para fazer essa tarefa, as tarefas ligadas à comunicação, envio de e-mail, envio de mensagem, responder as mensagens, mais para o horário da tarde.
e vou deixar para o horário da manhã mais reuniões. Então, normalmente, a gente, aqui no Instituto, a gente faz isso. Tanto eu faço isso, quanto a Sabrina faz isso. Quinta-feira, eu tiro o dia para fazer gravações. Sexta-feira, eu faço o planejamento e envio para a criação das mídias, dos vídeos, de tudo que a gente precisa da próxima semana. Segunda-feira, de manhã, normalmente a gente marca mais reunião. De tarde, a gente vai para o operacional, é a entrega. O que eu preciso fazer para entregar, para enviar para os meus clientes. Às vezes o meu cliente me pede uma coisa na quinta-feira e eu sei que eu não vou conseguir entregar para ele. Minha primeira pergunta é, eu posso entregar isso na segunda ou é urgente? Cris, eu precisava disso para amanhã. Tá, eu vou ver o que eu consigo fazer para te entregar isso amanhã. Por quê? Porque não é o dia, o horário de eu realizar aquela tarefa. Então, se eu consigo agrupar tarefas semelhantes, isso me torna mais produtivo. Se eu estou na frente do computador, enviando e-mail, respondendo mensagem e preciso fazer uma proposta, eu estou ali sentado. Mas se eu estou externo, na rua, indo visitar um cliente e eu preciso responder uma mensagem, são tarefas diferentes. Se eu preciso fazer uma proposta, eu não consigo fazer naquela hora. Eu posso te mandar essa proposta daqui a umas 2 horas, que eu estou chegando aqui e eu consigo mandar essa proposta para você. E aí vai um outro ponto da liderança, que é delegar. Se eu não conseguir, o cliente precisar da proposta, com certeza eu vou ligar aqui para a empresa e vou pedir, vou delegar e vou pedir para alguém realizar essa tarefa. Mas a proposta vai chegar para o cliente. Mas se eu consigo agrupar as tarefas, eu vou ser muito mais produtivo. E isso vai fazer com que eu tenha muito mais resultado. E com isso, o que é que eu faço? Eu reduzo as interferências. Porque se eu tenho muito deslocamento, imagina, eu tenho que visitar um cliente, depois eu tenho que voltar para fazer uma reunião online, depois eu tenho que gravar um vídeo, depois eu tenho que ir em outro cliente, aí eu volto para fazer uma reunião. Calma. Quando você for organizar a sua agenda, marca assim, ó. Eu falei isso para vocês nesse instante, tá? Você está prestando atenção, você ouviu. Hoje de tarde eu tive 3 reuniões e depois eu fui levar os meninos para cortar cabelo. Eu agendei a minha tarde para ter 3 reuniões. Eu não agendei a minha tarde para ter uma reunião, para gravar um vídeo, para fazer prospecção. Não, eu tinha 3 reuniões. Eu marco sempre com uma folga, porque pode passar um pouquinho, mas eu tinha 3 reuniões de tarde. Eu agrupei as tarefas. E isso vai te deixar muito mais produtivo. Bom, chegando no fim, eu quero trazer aqui uma coisa muito importante. Porque para que a gente tenha um desempenho incrível e para que a gente consiga alcançar essa alta performance na nossa semana e para que a gente seja profissionais diferenciados, qual é a conclusão que a gente chega? A gente precisa planejar com propósito. Eu preciso entender que o que eu estou fazendo vai me levar para algum lugar. Senão você entra na famosa roda dos ratos. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas, só que quando eu pago as contas eu fico sem dinheiro, e eu preciso trabalhar mais para ganhar dinheiro, para pagar as contas, mas eu pago as contas, fico sem dinheiro, e você entra nisso. Então, qual é o propósito disso que você está fazendo? Qual é o propósito de você trabalhar mais, de você ter 2 fontes de renda, de você ter 3 fontes de renda, de você fazer o investimento que você está fazendo de tempo, de estudo, de qualificação, onde isso vai te levar? Então, um planejamento com propósito vai ser fundamental para que você tenha uma semana muito mais produtiva. Assim como executar e ajustar. Para de ficar esperando o momento perfeito ou para que você se sinta no momento perfeito para executar aquela tarefa. Não existe isso. Você executa e melhora. Você faz e ajusta. É assim que acontece. E se você ficar adiando, quando você for executar, não é a mesma coisa. Gente, me tira uma dúvida. Quantas vezes aconteceu isso? Quem está aqui no chat, compartilha comigo. Quantas vezes aconteceu isso? Você preparou uma apresentação, seja para o trabalho, uma reunião que você vai fazer, seja para fazer uma proposta, vai apresentar uma proposta, ou uma reunião de negócios, não sei, na reunião na faculdade, aí você preparou. Você que fez lá o PowerPoint. E quando você chegou, na hora da apresentação, deu branco, você ficou lendo o slide, você ficou nervoso, ficou nervosa. Quantas vezes isso já aconteceu? Várias vezes. Por quê? Nós começamos a aula falando sobre isso. Porque você não treinou, você não repetiu, você não ficou, você não treinou
exatamente como você iria fazer. Para que você tivesse um telão aqui atrás e você soubesse apertar e saber o que está ali e continuar aqui, ó. E você não precisava ficar olhando para o telão e lendo o que estava ali. Então, isso é fundamental. É você treinar literalmente como vai ser naquele dia, naquela reunião, naquela apresentação, enfim, naquele feedback que você vai passar. Tudo isso vai fazer diferença na hora da sua apresentação. E isso vai, ou na hora da execução daquela tarefa, você precisa treinar. Se você é um vendedor, você precisa treinar como você vai falar com o cliente. Treine, fale, porque chega na hora você sabe o que você vai falar. Se você vai fazer uma apresentação, faça essa apresentação na íntegra. Isso vai fazer, e aí você vai ajustando, e aí você vai melhorando. E eu posso trazer isso aqui para qualquer exemplo que vocês queiram, que a gente coloque. A melhor forma é executar e ajustar. E não esperar ajustar aqui em off, no secreto, para depois apresentar perfeito. Não vai sair perfeito, porque você não treinou daquela forma, você não treinou em pé. Você tem noção do que é, a gente tem aqui exatamente agora 56 minutos. Você tem noção do que é você estar em pé 56 minutos falando para uma câmera? Você tem noção do que é eu aqui, ó, baixar a mão para poder eu ter controle do que o pessoal está falando aqui no chat, de colocar o slide, de voltar a câmera para mim, porque hoje eu estou sozinho aqui, não tem ninguém? Eu poderia muito bem, isso poderia ser um sabotador, isso poderia impedir que eu desse a minha aula, certo? Eu poderia falar, não, terça-feira eu vou estar sozinho, não vou gravar terça não. Que dia tem gente aqui com a gente até mais tarde? Dia de quinta. Ah, então eu vou gravar quinta. Não, eu quero gravar terça. Porque quinta com gente aqui eu posso gravar mais ainda. Então eu determinei que toda terça-feira eu vou gravar aula. Justamente por isso, que é algo a mais que eu estou fazendo. Dia de quinta-feira eu já gravo. Mas dia de terça eu vou gravar mais ainda. Eu estou fazendo mais do que a média. Eu estou fazendo mais do que eu já fazia. E eu estou vendo o que isso vai me levar, qual progresso isso vai me trazer. Então isso é muito importante. Então, executa e ajusta, executa e ajusta, executa e ajusta. Isso vai te levar para alta performance. E invista em recuperação. Então aqui é onde você consegue, aqui sim, você consegue equilibrar. O que é o equilíbrio aqui e não o ajuste? Aqui é onde você consegue entender que você só vai estar bem no seu trabalho se você estiver bem na sua vida pessoal. E você só vai estar bem na sua vida pessoal se você estiver bem no seu trabalho. Aqui sim é um equilíbrio. Não tem como você estar com sua vida pessoal problemática e você tentar performar no trabalho. Não tem como você performar no trabalho e você chegar em casa, desculpa a expressão, e ser um inferno. Isso não existe. Uma coisa está diretamente relacionada à outra e aqui você precisa encontrar um equilíbrio. Por mais que você faça ajustes nas tarefas, aqui é equilíbrio. A minha casa, quando eu chego em casa com a minha esposa, com meus filhos, ali é o meu porto seguro. Eu não posso estar mal em casa. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque 85%, o último dado que saiu na última pesquisa falando do burnout, por conta da nova NR1 que saiu agora, determinando que todas as empresas precisam ter um setor responsável para cuidar da saúde mental dos seus funcionários. E aí foi feita uma pesquisa, se eu não estiver enganado, foi pela, eu não sei se foi pela PUC de Minas, ou se, eu não vou lembrar agora, não vou me arriscar porque eu não vou me lembrar agora. Depois eu posso compartilhar com vocês. Que eles conseguiram colocar que conseguiram identificar que 85% das pessoas que estavam tendo problemas no trabalho, de burnout, de turnover, de fadiga, de estafa, é porque eles já estavam vindo com problemas de casa. Gente, 85% é muito alto. Eles já estavam vindo com problema, a maioria deles com problema financeiro. E se você chega no trabalho com problema financeiro, como você vai desempenhar o seu potencial máximo? Como você vai atender aquele cliente? Como você vai vender com alegria? Como você vai para a academia se você sabe que você está com problema? Como você vai
fazer uma alimentação saudável, se naquela hora ali você só precisa de, você só está buscando mais dopamina e vai atrás do açúcar e do carboidrato, porque isso vai te gerar mais prazer momentâneo. Como você vai fazer isso? Não tem como. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra, e aqui você precisa encontrar equilíbrio para que você alcance a alta performance. É por isso que no meu livro, para a gente finalizar, eu compartilho justamente isso. A última frase do meu livro, não sei se vocês vão conseguir ler, não vão conseguir, que eu estou vendo aqui, mas eu vou ler para vocês. Direção é mais importante do que velocidade. Se você ainda não leu ele, A Busca Infinita por Alta Performance, bom, graças a Deus, eu tive 100% de feedbacks positivos e a maioria dos feedbacks foram: esse livro é uma verdadeira mentoria. Se você ainda não adquiriu o meu livro, vai ser uma satisfação poder compartilhar ele com vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem quer adquirir o livro. E lembrando, toda terça-feira nós vamos ter aula de um tópico e de um tema diferente. Hoje, o que você precisa fazer para que você torne sua semana mais produtiva e para que você seja um profissional de alta performance por conta desses insights que eu compartilhei com vocês. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham gostado. Galera, forte beijo, tá? Bom, eu acabei me estendendo um pouquinho, a gente já tem 1 hora de aula, tá? Eu vi que vocês estão no chat, mas o pessoal está aqui me ajudando, tá? No chat, então já responderam a vocês. E depois a gente vai trocando ideia também lá na comunidade, tá bom? Um forte beijo, fica com Deus. Lembra, direção é mais importante do que velocidade. Mapeia a sua semana, identifica os seus objetivos, cria as suas metas para que você alcance o seu objetivo e para que você tenha os resultados que você sempre desejou. Um forte beijo e até a próxima. Tchau, galera. Fui.